Fala, Jorcaf. Tudo bem? Faça uma excepcional noite. Bom, hoje estamos nessa live para dar sequência a nosso segundo episódio da série Arm, a arma mais poderosa que já existiu. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos começar. O que é a arma mais poderosa que já existiu? Vamos falar hoje de um personagem muito importante que teve também na Bíblia, de Moisés, e a presença manifestada de Deus. A presença manifestada de Deus é a nossa maior necessidade hoje em dia. Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, mas a presença manifestada dele é algo diferente que nós temos que ter dentro da gente, né? Então, a maior necessidade do homem é ter, além das bênçãos de Deus, do Deus das bênçãos. Não é simplesmente da bênção de Deus que a gente tem que ter necessidade, mas sim do Deus das bênçãos. É isso que a gente tem que ter em nosso coração, que a gente tem que buscar, né? Então, ele é melhor do que as bênçãos. Por influência do humanismo idolátrico, nós acreditamos que o homem é o centro, que Deus está a serviço do homem, ao invés do homem a serviço de Deus. E isso impede de nós termos uma comunhão, uma conexão verdadeira com o Pai, né? Então temos que ter consciência de que a presença de Deus vale mais do que simplesmente as bênçãos dele, simplesmente todas as primícias, tudo aquilo que ele tem para nos dar. A presença dele em nossas vidas é mais importante, né? Então, ouvimos líderes religiosos dizerem que o Deus que está servindo os homens. Então, temos que ter ciência disso. O homem trocou Deus pelas dádivas dele. O homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. Olha só como que hoje em dia as coisas estão. As pessoas querem a salvação, mas não querem os dons. Não querem o doador, mas sim querem aquilo que Deus tem para dar. Querem as coisas que Deus tem para oferecer. No passado, a presença de Deus era o bem mais precioso que existia. Os fiéis buscavam a presença de Deus, não as bênçãos dele. Deus apareceu a Moisés, né? A gente vai falar aqui sobre Moisés, né? Que ele é um dos personagens que marcaram na Bíblia e onde viu a presença manifestada de Deus na frente dele, né? E ainda assim, no início, ele ainda ousou se negar para Deus, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. Mas então vamos lá, vamos seguir aqui. Deus apareceu a Moisés no deserto de Sinai, numa sarça. A glória de Deus manifestou-se naquelas rochas montanhosas. A glória de Deus se manifestou. E Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus se revelou a Moisés. Deus apareceu visivelmente para Moisés. E hoje nós temos o Espírito Santo que vive dentro da gente e faz a gente sentir a presença dele. Não é isso? Moisés caiu com o rosto no chão. A presença de Deus revelou-se poderosamente no Egito mais tarde. Quebrou o poder dos deuses do Egito e o orgulho do faraó. Quebrou o poder dos deuses do Egito e o orgulho do faraó. O povo foi liberto
pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus. Na coluna de fogo, né, que a gente vê na Bíblia, foi através da coluna de fogo que Deus protegia o povo de dia e à noite, né, a todo momento. Mas houve um dia em que a presença de Deus foi embora. Quando que a presença de Deus vai embora do seu povo? Por que que Deus saiu da presença de Deus? Por que que Deus saiu da presença do povo? Né? E aqui a gente vamos seguir que foi o pecado. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. A maior tragédia é o pecado. E aquele que afasta de nós a presença de Deus. Acã pecou contra Deus e fez com que o que ele havia proibido. Né? E o Senhor então disse a Josué que ali, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada. Né? Em Josué, ele fala que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado ali. Né? E quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da aliança, foi roubada e a glória de Deus e a presença de Deus apartou-se do povo. A presença de Deus a presença manifestada de Deus. Um homem necessita desesperadamente da presença de Deus. E essa ciência, ter essa ciência de que o homem precisa desesperadamente dessa presença nas vidas, as nossas vidas ficam vazias sem a presença de Deus. Há sempre um vazio no coração, há sempre uma tristeza, uma lacuna que não foi fechada. Por quê? Porque Deus não está habitando nesse espaço, não há nada que ocupe esse espaço, né? Aliás, tem muitas coisas que impedem Deus de entrar, além do pecado, que é o ódio, a amargura, o rancor. Isso está ocupando o espaço dele, onde ele pode estar habitando, né? Então temos que nos livrar disso para que Deus possa nos conectar. Mas seguindo, Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com sua presença manifestada. O que significa isso? Deus vê tudo, é onipresente, onipotente, onisciente, mas com a presença manifestada, ele está somente naquele que se conecta a ele através do terceiro céu, através da oração, buscando a direção e o caminho e agindo através do Espírito. Né? Então, mais do que o conforto, a saúde, precisamos da presença de Deus. Mais do que a prosperidade, mais do que a riqueza, precisamos da presença dele. Mais do que o sucesso, a influência, precisamos da presença de Deus. Mais do que as riquezas, não é? Só a presença de Deus nos satisfaz plenamente. Só a presença de Deus no nosso meio pode impactar o mundo com a mensagem que a gente tem que entregar. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, se Deus nos fez imagem e semelhança dele, nós temos que entender que essa face que você enxerga em fotos, em reflexo de espelho, não é simplesmente aquilo que Deus te fez, porque você é um ser triuno. Você é espírito, alma e corpo. Como você é esses três, você tem que conhecer o seu espírito e conhecer a sua alma. Não somente o que você enxerga no espelho ou em sua foto. Deus, ele te fez completo, imagem e semelhança dele, como se diz em Gênesis 1:26. E vamos entender mais sobre a presença de Deus. A causa do afastamento de Deus. De início, quero destacar duas coisas. Duas coisas eu quero destacar aqui. A impaciência do povo. Deus, na época de Moisés, a impaciência do povo fez com que Deus se afastasse do povo. Né? Arão fez um bezerro de ouro. E esse bezerro o povo passou a adorar como um ídolo. Né? E conforme relata em Êxodo 32, 24. Êxodo 32, versículo 2 ao 4. Disse Arão: tirai as argolas das orelhas e das vossas mulheres, os vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E este, recebendo-as, deu as suas mãos, trabalhou o ouro, o buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, Israel, os teus deuses, e tiraram da terra do Egito.
Então, fizeram imagens lá de bezerro de ouro, fizeram tudo de ouro e começaram a adorar dizendo que foi Deus e que eles eram os deuses que tiraram ele do Egito. E isso foi uma afronta muito grande. O povo entregou-se à prática da ostensiva do pecado, bebedeira e orgias. A partir disso, o povo começou a se entregar plenamente para a carne. Esqueceu o espírito, esqueceu a alma, esqueceu tudo e começou a entregar para os desejos carnais. Rebelou-se contra Deus, abandonou o povo e depressa se desviou do seu caminho, por ter abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo. Imediatamente sucumbiu à desobediência moral. Imediatamente, né, por ter se desviado da presença de Deus e começado a adorar outros ídolos, né, eles se sucumbiram à decadência moral, agindo segundo o próprio coração. Né? Esse é o segundo. No segundo momento, foi agir segundo o próprio coração. Moisés disse: quem é do Senhor, vem até mim. Em Êxodo 32, 26. Aos que andam com Deus e os que andam segundo o próprio coração. Deus intentou, Deus quis destruir o povo. Né? Intentou significa quis destruir o povo e começar uma nova nação. Mas Moisés intercedeu, pediu para Deus para ter uma chance, para não, meu Deus, olha para essas pessoas novamente, o Senhor tirou elas do Egito, por favor, olha por elas, o que as pessoas vão dizer, que o Senhor trouxe elas aqui no Egito para destruir elas, o Senhor trouxe elas aqui até o Egito para aniquilar elas, né? Então, por favor, na palavra de Deus diz que Moisés intercedeu pelo povo, né? E Moisés continua em oração, mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus poupou. Mas Deus disse: eu não subirei no meio de ti, porque o povo é de dura serviço. Né? O povo desobedeceu a Deus, quis viver uma vida abundante de forma errônea, de forma que não seguisse as primícias, os princípios que Deus deixou aqui na terra. Né? Então, isso fez com que Deus deixasse de seguir o povo. Mas se Deus não for conosco, né? Nós somos fortes se Deus é com a gente. Mas se Deus não for conosco, quem será forte o suficiente para ganhar qualquer tipo de batalha sem Deus? Porque existe, a gente usa até como um ditado, mas a palavra de Deus diz que se Deus é conosco, quem será contra nós? Né? Mas e se Deus não estiver com a gente? E aí, como vai ser? Né? Então, há muitos que amam o mundo em vez de deleitarem dos prazeres, de se deleitarem da sublime e conhecimento de Cristo. Tem prazeres e banquetes do mundo em vez de fome de Deus. Tem prazeres dos banquetes do mundo em vez de fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem o Deus na sua intimidade. O que é intimidade? Você conversar com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Você falar com Deus em oração, de forma que você não precisa escolher palavras, porque Ele conhece o que está no seu coração, mas você precisa abrir a boca para falar com Ele, porque Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o que você sonha, o que você necessita, o que você deseja. Ele quer que saia da sua boca. Por que Deus se afasta? Porque Deus é luz, e o pecado é trevas. Né? Então, assim como não há comunhão entre luz e trevas, também não há comunhão entre Deus e o pecado. O pecado é o maior de todos os males. Todos nós priva da maior de todas as bênçãos. O pecado nos priva da maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus em nossas vidas. Né? Diante desse texto, eu vou dissertar para vocês aqui a compreensão do pecado diante de Deus. Né? Em Êxodo 33:4 diz: ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atávios, nenhum deles vestiu suas roupas que usavam para buscar a presença de Deus. Eles odiaram o dia que tinham feito aquele erro, eles odiaram aquele dia. Né? Sentiram no coração um grande vazio, uma grande perca, né? E compreenderam que havia trazido tragédia sobre a sua cabeça, compreenderam
a gravidade do seu pecado diante de Deus. Ou seja, primeiramente, diante de Deus, se você compreende que teve um pecado, que você pecou, que você errou, a história já começa a mudar. Porque observe aqui, o pecado ofende a santidade de Deus e provoca a sua ira. Né? No caso, a ira, Deus deixou de acompanhar Israel naquela época que existia muitas guerras, né? Israel estava desprotegido, não tinha exército, tinha milhares de pessoas que era o povo, mas eles não conseguiam se defender sozinhos. Deus ajudava na defesa. Hoje temos uma visão superficial do milagre. Hoje nós temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Da malignidade do pecado. Nossa geração está acostumada com o pecado. Né? Não sentimos saudade de Deus. Essa geração está acostumada com o pecado. Tipo, pecado é normal. Pecado hoje em dia, todo mundo peca, todo mundo faz errado e segue por isso mesmo. Jesus não está voltando, não tem nada disso. É o mundo mesmo, é desse jeito que tem que ser. Eu largo, faço o que tem de fazer, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, né? E não sente saudade, e as pessoas não sentem saudade de Deus, né? Não temos fome de Deus. E isso implica muito. O povo não tem mais fome de Deus, o povo não tem mais saudade da presença de Deus. Precisamos ter consciência, né, de que por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do povo. Por causa do pecado que Deus fez a sua retirada, saiu da presença do povo. Né? E Deus fez milagres tremendos, arrancando-os da poderosa mão do faraó no Egito, e ainda assim eles sentiram a vontade de seguir contra as leis que Deus colocou, os princípios que Deus colocou para que eles seguissem, eles sobre o faraó. Né? Isso os encheu de desalento, essa saída da presença de Deus, Deus deixou de seguir eles, né? Deus deixou de proteger, de estar ali diante deles. Não há nada mais sério do que essa perda da presença de Deus. A bênção de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem nenhum tipo de valor. A comunhão do Deus, com Deus é própria essência da vida eterna. O homem pode ter prosperidade, dinheiro e influência na sociedade, mas o que precisamos mais do que isso é a água para matar a nossa sede, a presença de Deus. O que precisamos hoje é da água que mata a nossa sede, a presença de Deus diante dele. Né? Não é simplesmente fazer um pedido e receber a bênção e dizer tchau. Não é simplesmente isso, dizer tchau, não, muito obrigado e tchau, deixar de ter a comunhão. Não é isso. Não é assim que funciona. Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade. Precisamos deixar de lado as coisas que ofendem a santidade de Deus. Né? Em Gênesis 32:2, diz que lançai fora deuses estranhos, diz que se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar das coisas que ofenderem a santidade de Deus. Jacó disse à sua família antes de subir para Betel, por ordem divina, lançai fora os deuses estranhos que há no nosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus disse a Josué, tire as coisas estranhas do arraial, o arraial era Israel, né? Elias removeu o desbarral que se interpunha entre o povo e as torrentes do céu. Precisamos chorar pelo pecado e abandoná-lo com urgência. Né? Todos nós sabemos que após o erro de Adão, somos fruto do pecado. Né? Mas Jesus Cristo veio, entregou a sua vida e nos libertou da escravidão do pecado. Então é uma opção você pecar. É uma opção hoje em dia. Antigamente você já era condenado, antes de Jesus já era condenado ao inferno. E hoje tem a opção de se desviar do pecado, porque Jesus veio e entregou a sua vida lá na cruz para que nós deixássemos de ser escravo do pecado. E isso é muito importante.
Se nós vivermos ainda em comunhão com o pecado, então nós estamos crucificando novamente Jesus a cada erro que a gente tem, né? A presença de Deus é insubstituível. Não há nada mais perigoso do que continuar a caminhada da vida sem a presença de Deus. Não há nada mais enganoso do que substituir a presença de Deus por artifícios jeitosamente fabricados no laboratório, né, da religião, porque também a religião nos impede de ter uma conexão verdadeira com o Pai, com a fonte, com Deus. Porque muitas pessoas vão à igreja, escutam o que o pastor ou o padre ou que o líder que está na frente fala e não buscam ter um alimento diretamente da fonte. Acreditam que só de sair de casa, ir para a igreja e voltar para casa já está alimentado o suficiente, uma vez na semana, né? Até vezes a metade de um dia, e vai lá, passa um momento só e vai embora, nem presta atenção no que o pastor está falando ou que o ministro está falando lá na frente. Acredita que isso é o suficiente, mas não, você tem que buscar a comunhão dentro de casa, também buscar o seu contato verdadeiro com o Pai dentro de casa, a comunhão direta com a fonte, né? A presença aí, aqui para frente vamos seguindo, não há nada mais enganoso do que substituir a presença de Deus, né? Aqui para frente fala, a presença do anjo não garantia a vitória e foram suficientes para Moisés. Ele queria Deus. Deus não queria só a presença do anjo que Deus falou que ia mandar para eles para se proteger, para ficar ao redor. Ele queria a presença de Deus. Deus prometeu em Êxodo 32:2. Deus prometeu ao povo enviar um anjo. E o texto diz, enviarei um anjo diante de ti. E uma coisa maravilhosa ter um anjo diante de nós, não é isso? Não é verdade? É uma coisa maravilhosa ter um anjo ao nosso redor. Os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Mas Moisés queria que Deus, não apenas o anjo, mas o anjo, o Deus que domina tudo. Moisés queria o Deus, não apenas o anjo. Não há substituto para a presença de Deus no meio da igreja, né? Não há substituto para Deus no meio de nós. Deus prometeu a eles a vitória sobre os inimigos, né? Que Moisés queria apenas a vitória. Moisés não queria apenas a vitória, ele queria o Deus da vitória. Ele não queria apenas a bênção, ele queria o abençoador, né? Nada substitui Deus em nossas vidas. Como ter de volta a presença de Deus, né? Essa parte aqui é muito importante, porque daqui para frente vamos entender como Moisés fez para ter de volta a presença de Deus para aquele povo e para a vida dele também, né? Em Êxodo 33:7 diz, Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Diz o texto, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, né? A restauração da igreja, a restauração do povo, porque nós somos igreja, né? Mas aqui diz que a restauração do povo começa quando a presença de Deus é rompida e eles entendem que fez errado e começam a buscar a presença dele e se arrependem e buscam verdadeiramente a presença de Deus de novo, né? E o estado que eles estavam antes buscavam, né, de letargia, ou seja, começar a ter consciência do pecado. Esse estado começa a buscar a Deus em oração. Então aqui achamos novamente a chave que Deus nos deu aqui na terra para ter novamente a conexão com Ele, que é a oração. Foi assim na história. Sempre que um homem ou um grupo se reúne em consagração para oração, começa a buscar a Deus fervorosamente, né, buscar intensamente a Deus, houve restauração. Deus acaba restaurando. Deus acaba restaurando a vida de cada um. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, o poder de Deus não se manifesta através das nossas vidas. A oração nos revela o céu e a oração nos traz o Deus aqui na terra. A oração nos revela o céu. A gente chega até o céu na oração. E através disso, Deus desce aqui na terra, né? O poder de Deus se manifesta através da oração. Não basta apenas deixar o pecado. É preciso
ansiar ardentemente pela presença de Deus novamente nas nossas vidas. Né? Às vezes, falando assim, parece algo totalmente sobrenatural, algo que foge da verdade. Mas como que você tem um entendimento desse? Buscando verdadeiramente na fonte. Onde é a fonte? Aonde Deus deixou o nosso manual, que é a palavra de Deus. Deus deixou para que a gente estudasse não somente sobre nós, mas tudo aquilo que está no mundo, e ali está escrito. Então é só buscar o conhecimento que está ali. Deus revela para cada um de nós. Né? Isso não basta apenas deixar. Então Moisés estava ansioso para a presença de Deus voltar. Assim, ele estabeleceu um lugar de oração. Ele quis estabelecer um lugar de oração. Ele quis arrumar um lugar que ele sempre fosse orar. E ali, ele buscava a presença de Deus sempre. Aqueles que ansiam pela presença de Deus é que vão visitar com sua presença manifestada. Aqueles que anseiam pela presença de Deus e que são visitados com sua presença. Deus visita a vida daqueles que anseiam pela presença dele. Não quer dizer que você vai começar agora, tipo, por exemplo, e vai acontecer. Ou pode ser que aconteça. Mas Deus visita somente aqueles que anseiam. Né? Como Moisés orava, Moisés buscava Deus continuamente. Né? Moisés buscava Deus continuamente. Em Êxodo 33:13, diz: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento teu caminho, para que eu te conheça e enche de graça os teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Essa oração de Moisés para Deus, clamando para Deus, não somente por ele, mas nem para a família dele somente, mas pelo povo que ele estava liderando, né? Porque Deus confiava em Moisés. Deus ouvia a palavra de Moisés, né? O que Moisés orava. Moisés orava por 4 razões. Qual é a primeira razão? Porque ele queria conhecer a Deus na intimidade, né? Deus, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Ele queria saber em intimidade com Deus. Ele queria ter uma intimidade com Deus, para que te conheças e ache graças aos teus olhos. Segundo, ele queria estabelecer a honra do povo. E considera que essa nação é teu povo também. Olha só, mesmo o povo ter errado, Moisés foi lá e ainda lutou. Às vezes a gente está dentro de casa com a nossa família e um dos nossos parentes faz alguma coisa errada, você quer que ele, vamos dizer assim, falando no nosso palavreado hoje em dia, você quer que ele tome na cara para aprender. Mas não, nós estamos aqui para interceder, para buscar por eles, para orar, para buscar a direção e clamar pelo caminho dele. E considera que essa nação é teu povo. Terceiro, ele queria mais do que Deus para a sua vida e para o seu povo. E então voltava Moisés para Israel, porém o moço Josué seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Finalmente ele queria ver a glória de Deus. Né? Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele desejava ardentemente pela presença de Deus e rogava para que ele, clamava para que ele mostrasse a tua glória. A presença de Deus retorna para Israel. Olha só que maravilhoso, através de uma constante oração, acreditando, tendo a esperança de que Deus ia voltar. Essa esperança veio de quem? De Moisés, porque ele teve uma experiência com Deus e buscou pelo povo, buscou para que eles entrassem novamente na presença de Deus. O povo se arrependeu e Deus retorna com sua presença. Quando Moisés se separou para buscar a Deus e o povo também foi buscar a Deus, a nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação, ou seja, a nuvem tinha ido embora. Essa nuvem é o quê? Que Deus colocava de dia para proteger o povo e à noite também para proteger, para que nenhum inimigo chegasse e destruísse Israel no momento que ele estava sendo transcendido do Egito para a terra prometida. Ele estava sendo levado através do caminho no deserto para a terra prometida. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Então o povo começou a enxergar a presença de Deus ali manifestada na terra através das orações. Nesse momento a oração muda as coisas, Deus havia dito que sua presença não iria com o povo,
em Êxodo 33, 2, 3. Mas quando o povo se arrependeu, orou, buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Em 33, 14, Êxodo. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando você recebe a restauração da presença de Deus, quando você recebe a presença de Deus novamente, você quer mais dele. Você quer ter uma experiência que não teve antes. Você quer ter um fervor dentro de você que nunca teve antes. Por isso você clama a Deus, clama o Espírito Santo para que queime dentro de você. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. O sinal da presença de Deus, que tinha ido embora, volta. E então o povo, há uma nova vitalidade naquele povo. A adoração torna-se viva dentro deles. A oração fervorosa quando a coluna de nuvem cobre a tenda e o coração se dobra nos lares. O coração se dobra em todas as casas a partir daquilo. Ou seja, através da desobediência, o povo sofreu. O povo sentiu o peso nas costas. Mas não simplesmente não foi orgulhoso de falar, não, eu fiz isso e vou continuar fazendo, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, eles se arrependeram, colocaram no seu coração que aquilo era errado e começou a orar, pedir a Deus para que aquilo mudasse, aquela situação mudasse. E Deus começou a enxergar, porque o povo deixou de pecar, deixou de seguir o caminho errado e começou a buscar a presença de Deus. Naquela época, o povo via a presença de Deus manifestada na terra. Depois desse período, eles viam conversar com Moisés e ainda assim eles erravam, né? Hoje nós temos a clareza do Espírito Santo que Jesus nos deixou através do seu sacrifício na cruz, através de Deus ter deixado o seu Filho unigênito sofrer por nossos pecados para nos libertar da escravidão e assim nos fazer livre. Hoje tem muito mimimi, hoje tem muita conversinha, pessoas gostam de julgar as outras, mas o único que pode nos julgar nos fez livre, o único, e ele está diante de nós a cada dia, bastamos nos orar e seguir os seus princípios. A glória de Deus foi manifestada em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Jesus está aqui, ele está entre nós, ele está em nós. Adoremos-los com fervor em nossos corações. Então, o que eu gostaria de compartilhar hoje, mais um dia dessa série, né, é que o que nos faz sair da presença de Deus é o mesmo que eu tinha dito anteriormente, é a liberdade, que é a arma mais poderosa que nós temos aqui na Terra. A liberdade faz com que nós alcançamos o infinito. A liberdade faz com que nós alcançamos a decadência. Então, tenhamos que, através da oração, buscar o caminho que Deus nos deu. Cada um de nós tem a mensagem plantada aqui dentro e essa semente tem que ser regada a cada dia, porque senão ela apaga. Assim como aconteceu com as 10 virgens. Quando as 5 virgens estavam precavidas com suas lamparinas carregadas e também com a reserva em seu bolso, as outras 5 simplesmente foi e não recarregou. O que são essas virgens? São a igreja. O que são a igreja? Somos nós. Você tem recarregado e andado com uma fonte extra do Espírito Santo dentro de você? Porque quando o noivo vir para te buscar, você vai estar no escuro ou você vai estar com a luz para que ele te enxergue e te conheça e o seu nome esteja escrito no livro da vida, né? Então esse é mais um episódio da série. A gente vai seguindo, a cada semana vai ter um episódio novo. Agradeço a todos que me acompanharam e façam uma excepcional semana que vai iniciar amanhã. Não se esqueça, todo dia é segunda, porque na segunda é que nós nos entregamos a um projeto novo. Tamo junto, grande abraço.